Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Amém? Em primeiro lugar, eu queria pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo hoje. Primeiro, porque eu tô com a cabeça muito cansada. Tô fazendo fatiga hoje para falar, para pensar, para raciocinar. Tô próprio cansada. Não sei, eu tô cansada, tá? Segundo, que eu tô na parte da tarde registrando esse áudio, que de manhã eu fiz, mas não ficou legal. Então, para Deus, eu não quero fazer o bom, mas eu quero fazer o meu melhor, amém? E então, por ser a parte da tarde, eu acabei de almoçar, acabei de fazer minhas coisas. A gente tende a ter uma murcharia, né? Como fala aqui na Itália, a gente tende a ficar meio murchinho. Então eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo. Espero que o Espírito Santo, com fogo poderoso da presença dele, como se diz, né, me acorde do tudo e a gente consiga pegar no tranco aqui até o final e que seja uma bênção essa palavra de hoje. Mas realmente hoje eu me sinto realmente cansada de cabeça, de mente, tá? Então eu preciso realmente da compreensão dos irmãos aí. Mas glória a Deus, o Senhor é grande, Ele é poderoso, Ele é conosco e Ele vai nos dar o discernimento necessário. Amados, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje eu vou entrar no livro de Apocalipse no capítulo 12. Só que antes de chegar a ler o capítulo 12 próprio dito, eu preciso ler com os irmãos o capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 27, amém? É assim, 27, mas não todo, eu preciso ler do 9 até o 14, depois do 22 até o 27, do capítulo 21 de Apocalipse. Depois nós vamos ler todo o Isaías 66, que é muito bonito como capítulo, muito forte também. Então, nós vamos entrar em Apocalipse, capítulo 12. E os irmãos vão ver como que tudo vai se fechar no final da palavra. Amém? Então, amados, o capítulo 12, ele fala da mulher e do dragão. O título dele é esse. Por que nós vamos entrar no 21 de Apocalipse? Quando a gente lê esse livro maravilhoso, misterioso e profético, ele tem várias referências, várias expressões, várias frases que para quem nunca leu Bíblia, ou nunca conseguiu ler o Apocalipse, ou nunca teve a oportunidade própria e dita de estudar esse livro, acaba ficando meio perdido. Então, quando a gente entra em certas partes, a gente precisa ter uma ideia geral do que é certos termos, porque aí a gente consegue deglutir bem a mensagem, né? Por isso que eu peço aos irmãos para abrirem comigo em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 9 até o 14, nós vamos estar lendo, olha só. O título na minha Bíblia é A Nova Jerusalém. Quem é essa Jerusalém e por que é nova? Olha que coisa linda que Deus vai fazer no final dos tempos, ou eu diria, no início dos novos tempos. Então, veio a mim João, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo: Vem, João, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, ele se aproxima de João e chama ele e fala: Vem que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só, a gente está muito acostumado a ouvir falar o termo a noiva de Cristo, a noiva, né? Nós que estamos falando aí das mensagens dos últimos dias, arrebatamento, volta de Jesus e todos esses termos, a gente fala o tempo todo da noiva, 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 noiva. Por que se chama noiva? Porque a noiva foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz. Ela compõe os santos de todos os tempos até o arrebatamento. A Bíblia fala em Tessalonicenses que aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar. Eles vão acordar.
E logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares, para termos com Cristo eternamente. Estaremos com Cristo por toda a eternidade. E o corpo corruptível se transformará em incorruptível. E aí nós somos chamados de as bodas do Cordeiro, né? É o evento chamado as bodas ou o casamento do Cordeiro de Deus. A Bíblia fala que foi o próprio Deus Pai quem nos deu para Cristo antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus então ele escolhe, ele pegou os seus e ele deu de presente para Jesus. Jesus nasce na terra, vive 33 anos, morre na cruz, pagando por esses. E a Bíblia fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, com o passar dos séculos, da morte de Jesus até os dias de hoje, a cada período, a cada tempo, tem o remanescente de Deus. Então, são os nossos irmãos das gerações passadas, digamos aqui, assim, que já faleceram, e essa última geração, que provavelmente, com todas as certezas, é a última geração antes da volta de Jesus. A Bíblia fala que nós não morreremos, nós iremos encontrar com Jesus nos ares. Então, a Bíblia fala que esse evento, né, do arrebatamento, que a gente tem estudado em vários vídeos no canal, para quem não conhece, pode pesquisar que vai achar, ele vai selar a chamada bodas do Cordeiro e casamento. Casamento. Então, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E Jesus mesmo diz que nós vamos ter o corpo como o dele, corpo glorificado, incorruptível, um corpo perfeito. E nós vamos reinar com ele por toda a eternidade. Então o anjo aqui em Apocalipse 21, ele chama o apóstolo João e fala, vem que eu vou te mostrar a noiva. Mas ele não fica só no noiva, ele entra também no termo esposa do Cordeiro. Isso significa que em Apocalipse 21, o capítulo 21, a igreja de Cristo, os santos de Jesus Cristo que morreram em Cristo e que foram arrebatados vivos aos céus, já estão literalmente intitulados como esposa do Cordeiro. Amém? Então o anjo chama João e diz que vai mostrar para ele essa esposa. E me transportou em espírito até uma grande e elevada... Eu vou ler devagarzinho que com a cabeça cansada eu me perco, olha... Me levou e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, ou a santa cidade, Jerusalém. Opa! Primeiro ele fala que vai mostrar a noiva. Segundo ele mostra a chamada cidade santa Jerusalém. E ele foi levado a um alto monte. E aqui conta que essa Jerusalém, ela descia do céu da parte de Deus, Deus Pai, a qual tem a glória de Deus, a Jerusalém, a nova Jerusalém, ela tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Então essa cidade ela tem uma grande alta muralha e tem 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. Eu imagino um anjo parado junto a cada uma dessas portas, talvez ao lado de cada porta. Não está falando em detalhes, mas está falando que junto a cada uma das 12 portas tinham 12 anjos. E sobre essas portas, né, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro ou de Jesus Cristo. Amém? Amados, olha só que coisa forte, que coisa linda, né? São 12 portas, amém? Com o nome das 12 tribos. Quais são essas 12 tribos? São tribo de Judá, de Ruben, Gade, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim.
Então são 12 portas, em cada porta tem o nome de uma tribo. Por exemplo, tem uma porta que tem um anjo junto a ela, acima dessa porta vai estar escrito Judá. Amém? Uma outra porta, Ruben, uma outra Gade. Cada uma dessas portas voltadas para um dos 4 pontos cardeais, leste, sul, norte, sul, leste, oeste. E aqui fala que esta cidade, ela estava fundada numa grande muralha. E essa muralha, ela tinha 12 fundamentos. E cada fundamento, né, estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então vamos prestar atenção. João ele é elevado num alto monte. O anjo mostra para ele uma cidade santa que desce do céu da parte de Deus Pai Todo-Poderoso, chamada Jerusalém. É a tão famosa, para quem já ouviu falar, ou conhecida, chamada Jerusalém Celestial. Amém? Certas vezes, não foi só uma, eu já ouvi falar que as coisas que estão na terra, algumas coisas que Deus ordenou no Velho Testamento que eles fizessem, por exemplo, uma delas é a Arca da Aliança, uma outra coisa é o templo. Quando Salomão construiu o templo, tudo foi dado por Deus, as medidas, o número de quartos, de salas, os atreços, né, as panelas e tudo, até as cortinas, o modo da costura, a cor, a decoração, foi tudo dado por Deus para eles, inspirando a eles como que eles tinham que fazer os rituais e tal, o tabernáculo e por aí vai. E Deus fala que isso era sombra das coisas que são. É como se no céu, tudo que foi construído na terra, quando Deus, por exemplo, no livro de, acho que Levítico e no livro de Êxodo também talvez, mas com certeza no livro de Levítico, você vai ver as ordenanças das construções que Deus pede, o tabernáculo, o templo, como que tinha que ser feito o sacrifício, a Arca da Aliança, as tábuas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E sempre fala, é sombra das coisas que são. Então, quando desce essa chamada Nova Jerusalém, ela é a Jerusalém perfeita. Quer dizer, significa que no céu, né? Eu não sei dizer se já tem ou se vai ter, eu acredito que já tem, porque são coisas misteriosas. É o que eu já disse em outros estudos. A gente tenta interpretar aquilo que a gente lê, mas a gente não vai, isso eu falo de coração, a gente não vai nunca conseguir definir a coisa exata como ela é. Como se eu olhasse, por exemplo, para uma laranja madura e eu pudesse dizer, essa laranja é madura, ela é alaranjada, ela tem sementes dentro, ela deve estar cheia de caldo, porque a árvore que ela saiu é uma árvore que quando produz laranjas são todas bem caudalosas, não sei se existe essa palavra, mas me perdoem já pela gafe, porém, vai por aí. Mas é sombra, quer dizer, a gente tenta interpretar de acordo com o que fala, mas a gente não pode dar o detalhe. Por exemplo, é os 4 seres viventes, que tem olhos na frente, tem olhos atrás. A gente imagina um ser extraterrestre. Tem gente que imagina que é um monstro, poxa, uma cabeça, a gente imagina até cabeça grande, né? Com olho na frente, com olho atrás e no seu... Mas, igual eu falei, eu tenho certeza que tudo que está no céu é extremamente lindo, é belíssimo. Esses seres viventes que estão no céu devem ser as coisas mais lindas, porque Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é lindo. Deus no seu ser é lindo, então no céu não pode ter nada feio, né? Mas a gente pode chegar até aí, não tem como entender mais do que isso, porque nós não vimos com os nossos olhos esses seres maravilhosos de Deus. Do mesmo modo, é a chamada Nova Jerusalém. Porém, aqui dá 2 simbologias para essa cidade. Diz que ela tem 12 portas. Ao lado de cada porta tem um anjo. Acima da porta de cada uma delas, que 3 está para o norte, 3 está para o sul, 3 está para o leste, 3 para o oeste, tem o nome das 12 tribos. E são 12 fundamentos, como pedra preciosíssima, nem preciosa, preciosíssima. E cada fundamento tem o nome de um dos apóstolos. Agora você para comigo e raciocina. Primeiro o anjo fala que essa Nova Jerusalém é a chamada noiva esposa do Cordeiro que vem da parte de Deus. Diz que as suas portas estão representado o nome de cada uma das 12 tribos que eu li aqui agora. E o seu fundamento tem o nome dos 12 apóstolos. O que isso nos leva a entender? Por quê?
Nós estamos habituados e acostumados a ouvir falar de Nova Jerusalém, de Jerusalém, 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 judeus, o povo, a nação cujo Deus é o Senhor. Então a gente limita tudo a judeu. Só que aqui está falando de um evento novo como nunca antes acontecido. Ela desce literalmente do céu. Detalhe, quando a Nova Jerusalém desce do céu, nós já estamos no capítulo 21 de Apocalipse. E o título desse capítulo, praticamente na sua Bíblia, vai ser O Novo Céu e a Nova Terra. Quer dizer, eis que tudo se fez novo. O velho céu, a velha terra passou. Antes disso, você vai ver no capítulo 20 o juízo de Deus no versículo 11, que é o chamado famoso juízo do grande trono branco. É onde Deus vai julgar todos aqueles que morreram sem Cristo. E eles vão ser condenados à chamada segunda morte, ou morte eterna. Vida de morte, aonde tem choro, ranger de dentes, o verme não morre, o fogo não se apaga. Aonde vai ser lançado em primeiro lugar a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Depois a Bíblia fala que o mar deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, a morte trouxe os seus mortos, eu não sei, fala do tal, e a morte, junto com o inferno, vai ser lançado nesse lago de fogo e enxofre. Depois vai ter Satanás também inaugurando o lago de fogo e enxofre, porque capítulo 21 de Apocalipse é após os 1000 anos do milênio. É depois do milênio. Então, depois do milênio, Satanás ele vai ser solto, né, novamente de uma prisão que ele fora lançado por 1000 anos, para que a terra fosse reinada única e exclusivamente por Jesus Cristo e seus santos. Amém? Jesus ele entra no planeta Terra, digamos assim, ele vai morar em Jerusalém terrena, ele vai habitar na cidade de Jerusalém, dali ele vai governar, e a Bíblia fala que vai ser um governo perfeito. Só que depois disso, dos 1000 anos, Satanás é solto, é necessário que ele ande por um pouco de tempo, porque ele vai juntar uma multidão mais numerosa do que a areia do mar, e eles vão subir contra a cidade santa, tentando também destruir, né, o reino de Jesus Cristo, com Jesus e tudo. Quer dizer, Satanás, toda vez que ele está livre, ele só faz o quê? Matar, roubar e destruir. Então ele vai tentar matar Jesus de novo, ele vai querer combater. E aí a Bíblia fala, né, que eles vão estar subindo o Monte Santo do Senhor, né, a cidade, né, eles vão estar subindo, vai cair fogo do céu e vai acabar com todo mundo. Um negócio assim. E aí, logo em seguida, diz, céus e terras passarão. Né? Aliás, diz, os céus e a terra vão fugir da presença de Deus. E logo se vai encontrar Deus Pai sentado num chamado trono branco, aonde ele há de julgar todos aqueles que morreram sem Cristo. Então, todos os seres humanos que morreram sem aceitar Jesus, digamos assim, vão estar ali naquele dia e vão ser julgados. Os anjos que pecaram vão estar ali naquele dia e também vão ser julgados. E ali vai ser o acerto final de contas com Deus e com toda a humanidade, com todos os demônios, espíritos imundos que se rebelaram contra ele, vão ser todos lançados no lago de fogo e enxofre, que arde por todo sempre, entenderam? E aí, depois disso, a Bíblia fala, passou-se céus e terras, os elementos vão se desfalecer, né, em fogo por causa do calor e tal. Enfim, Deus então cria, a Bíblia diz que Deus ali então vai criar novos céus e nova terra. E é agora, nesse momento, que João vê a nova Jerusalém descendo do céu. Entendeu, meus irmãos? É claro que a gente vai estudar isso tudo de modo mais detalhado, mas eu não consigo ficar numa coisa e não falar, né? Eu tenho que abrir a boca e falar tudo. Glória a Deus, espero que eu não confunda a cabeça dos irmãos. Mas, então, essa nova Jerusalém, ela é uma junção da velha aliança com a nova aliança, ou nela você vai ver as 12 tribos juntas, as 12 tribos de Israel, representadas, em cada porta uma tribo, e você vai ver os 12 apóstolos de Jesus Cristo. O que isso nos lembra? O que isso nos faz pensar? Nos faz pensar que a Nova Jerusalém, ela simboliza um só novo povo, um só povo. Basta ler de novo. É o que está escrito aqui.
Quer dizer, é uma só cidade com 12 portas. E em cima de cada porta o nome de uma tribo de Israel, das 12 tribos. Amém? E os 12 fundamentos, cada uma tem o nome de um dos apóstolos. Amém? Aqui a gente vê o evangelho, aliás, a velha lei, né? O tempo da lei e o povo que foi colheito no Velho Testamento, todos os santos do Velho Testamento, porque eles morreram debaixo da promessa. O próprio rei Davi, ele esperou Jesus. Isaías profetizou Jesus. Eles morreram desejando ver a profecia do nascimento do Salvador se cumprir, eles não viram. Então eles morreram nessa esperança. Quer dizer, pode quase que se dizer que eles literalmente morreram em Cristo, sem saber exatamente o que era, porque a Bíblia fala que era um mistério que viera a ser revelado no seu tempo. Amém? Mas eles esperavam o Messias, isso é certo. E depois de Jesus, os santos da época da graça, que vieram surgindo. Primeiro, com os 33 anos que Jesus esteve na terra, ele nasceu, ele foi batizado lá por João Batista com 30 anos de idade. E durante 3 anos ele caminha com os apóstolos. Então, naquela primeira leva, já tiveram várias pessoas se convertendo ao evangelho. A Bíblia conta nos livros dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, você já vê, né? E depois os próprios apóstolos, eles fundaram a chamada igreja. Eles fundaram a igreja. O apóstolo Paulo, ele levou a palavra de Deus para nós, os gentios, ou os não-judeus, para ficar mais simples, para todo mundo compreender. Então é onde surge a chamada Igreja de Cristo. E Jesus Cristo agora, a qualquer momento, podemos dizer assim, ele vai vir e vai levar essa turma com ele. Quer dizer, todos os santos que morreram já no Velho Testamento e já depois do nascimento de Cristo, mas morreram de certo modo em Cristo, né? Morreram literalmente esperando Cristo, na esperança de encontrar o Salvador, vão ressuscitar primeiro. E a Bíblia não diz que eles estão mortos, a Bíblia diz que eles estão dormindo. Logo em seguida, nós, como dizia o apóstolo Paulo, os que estivermos vivos ou que estamos vivos, num abrir e piscar de olho, nos encontraremos com eles nos ares e seguiremos para sempre com Cristo por toda a eternidade. Nunca mais, depois desse momento, nós vamos estar longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você que está aí me ouvindo, o teu sonho é ver Jesus. Eu posso te garantir que se você está levando a sua vida de acordo com a vontade de Deus e ama a Deus de todo o seu coração, essa é uma frase que a Bíblia fala o tempo todo o seu coração, você pode ter certeza que a eternidade está ali esperando por você e quem está de braços abertos para te receber e não vai te soltar nunca mais é o Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo em pessoa, amém? Então, olha só o que João vê. Olha que coisa maravilhosa, ele vê a Nova Jerusalém, uma cidade descendo, e ela tem 12 portas, cada uma com o nome de cada uma das 12 tribos de Israel, e os seus fundamentos é o nome dos apóstolos. É Deus mostrando a simbologia de 2 povos unidos. Mas vamos prestar atenção que a gente ainda vai aprofundar muito mesmo. Eu gosto de ficar falando sobre esses assuntos, se eu assusto, daqui a pouco tem 3 horas nós estamos falando. Então vamos continuar. Versículo 22 do capítulo 21 de Apocalipse. Olha, nela não vi santuário. Uau! Quer dizer, João quando olha para Nova Jerusalém, ele não vê nenhum santuário ou nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma estrutura física de oração. Ele não vê nenhum santuário. Por quê, meus irmãos? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quer dizer, quando desce a Nova Jerusalém, junto com ela vai ter Deus Pai e Deus Filho. Olha que coisa linda! E eles vão literalmente habitar no meio dos homens. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só, Pai e Filho. As nações andarão mediante a sua luz. Presta atenção, versículo 24 do capítulo 21 de Apocalipse diz que
as nações andarão mediante a sua luz. Significa que nesse tempo, as nações da terra, elas vão viver de acordo com a luz de Jesus Cristo, com a justiça de Deus, com a bondade de Deus, com a pureza de Deus, com a vitória de Deus, com a lei de Deus, digamos assim, com os mandamentos, o evangelho eterno. A Bíblia fala que existe um evangelho eterno e as nações vão andar mediante a sua luz. O que significa? Imagina você numa escuridão, só para dar um exemplo prático. Aí aparece alguém na sua frente com uma lanterna e essa pessoa vira para você e fala: olha, eu vou iluminar o seu caminho, assim você não tropeça e não cai. Então aquela pessoa liga a lanterninha e ela vai iluminando o chão e você vai caminhando mediante aquela luz que te guia. Amém? Quer dizer, você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, você vai exatamente aonde a luz passa. Só que aqui nós não estamos falando de treva nenhuma, porque as trevas vão ser completamente dissipadas na eternidade. A glória de Deus vai iluminar. Amém? E as nações, elas vão caminhar, elas vão viver, elas vão crescer, elas vão ser conforme a luz do Senhor Deus. E os reis da terra, então está falando que a terra vai ter reis, lhe trazem a sua glória. E a Bíblia é tão linda. Quando alguma coisa se refere à pessoa do Deus Todo-Poderoso, seja Jesus, seja Deus Pai, ou até mesmo pelo nosso amado Espírito Santo, até o tempo do português escrito muda. Diz: as nações e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quer dizer, é um tempo contínuo. É como se eu, Ana Paula, falasse aqui: olha, eu trago a palavra. É como se eu tivesse todo o tempo fazendo a mesma coisa. É uma provisão, ou um entregar, é uma oferta contínua. Aqui a oferta vai ser a própria glória desses reis da terra. Nós estamos falando de uma vida completamente gloriosa, não é nem próspera. Não é nem próspera, é uma glória constante. Porque o reino na eternidade vai ser perfeito. Mas deixa quieto, olha, as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela, na Nova Jerusalém, não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Quer dizer, o pecado não entra lá dentro de jeito nenhum. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia fala, meus amados, que quem não tem o nome escrito no livro do Cordeiro ou livro da vida, será condenado ao lago de fogo e enxofre. Tanto é que se você ler aqui o juízo de Deus, você vê lá no capítulo 20, versículo 15, conclui dizendo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você, meu amado, tem o nome inscrito no livro da vida? Senão você vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Olha só, não era o caso não, mas eu quero ler só esse pedacinho do juízo de Deus para os irmãos entenderem por que está sendo fechado o capítulo 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha só, versículo 11, capítulo 20 de Apocalipse diz: João, sempre João que viu tudo isso, viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, Deus literalmente, ele quando sentar nesse trono branco, vai ter todo um ambiente em que não vai ter nem terra nem céu. Eu imagino, com a minha ignorância, a minha limitação, porque nós somos homens, mas é como se Deus ele colocasse todos os homens que vão ser julgados numa sala de juízo, dentro de um tribunal, né? Praticamente. E o céu e a terra não vai estar lá. Quer dizer, uma nova dimensão aqui, falando de modo científico, né? E ignorante da parte minha, mas é só para os irmãos terem ideia. E não se achou lugar para eles. Vi também
Vi também, João viu também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, vários livros vão ser abertos no dia do julgamento. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Olha só, esse é o livro mais perigoso que vai estar ali para quem não está escrito nele. Esse livro vai ser aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. São os livros das obras, são os livros da consciência, são os livros das intenções. A Bíblia fala que Deus ele julga o coração do homem, então os pensamentos, as atitudes, os desejos. Deus não vai julgar um assassino só porque ele pegou um revólver e matou alguém, morreu ali naquela situação. Mas Deus vai julgar aquele assassino porque na hora que ele pegou o revólver e matou alguém, o que ele estava sentindo no coração? Desejo de matar, prazer em matar, maldade, crueldade, abominação. Amém? É isso que vai ser levantado na hora do julgamento. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é cortante como a faca, como a espada de dois gumes que penetra da alma da alma ao espírito, da alma ao corpo, à alma, não sei. Sei que ele separa a medula da alma. Desculpa a gafe, mas os irmãos conhecem a Bíblia, sabem melhor do que eu. Então, olha só. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Conclusão: quando desce a Nova Jerusalém do céu, não vai ter nenhum só ser humano fora do livro da vida, que o nome não está lá, que vai estar rodeando pela terra. Quer dizer, Deus ele vai separar o ser humano. Amém, meus irmãos? Por aqui eu paro sobre o discurso da Nova Jerusalém. Porém, quero ir com os irmãos em Isaías, capítulo 66, antes de chegar em Apocalipse 12. E eu vou fazer devagarzinho, meus irmãos, porque eu perdi o Isaías aqui. Eu vou fazer devagarzinho porque eu não quero falar besteira. Então eu peço aos irmãos paciência e compreensão no dia de hoje, porque esse é um assunto muito delicado e a gente não pode blasfemar contra Deus distorcendo a palavra de Deus. Então, se você abre comigo aí Isaías capítulo 66, e eu vou ler esse livro, esse capítulo todo. Ele é grande, mas não tem problema, é palavra de Deus. A gente tem que caminhar não com o que nós achamos, mas com o que a palavra nos ensina. Eu li anteriormente capítulo 21 de Apocalipse, que descreve quem é a chamada Nova Jerusalém. Amém? Então, ela é literalmente uma junção do povo, vamos chamar assim, me perdoem também um pouco de simplicidade em usar certas palavras, senão me embrulho, mas do povo da antiga aliança com o povo da nova aliança. Os santos que morreram em Cristo, os santos que morreram esperando a promessa do Messias, e os santos que foram vivos ao céu arrebatados no último momento, no abrir e fechar de olhos. Amém? Olha só, capítulo 66 de Isaías. Assim diz o Senhor. Isaías foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, hein? Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Uau! Se o céu é o trono de Deus, e aí quer dizer, todo o céu está cheio da glória de Deus, e a terra é o estrado dos pés do Senhor Deus. Você tem um banquinho que você senta no seu sofá, na sua poltrona, e você bota o pé em cima desse banquinho. Esse banquinho se chama estrado para os pés, ok? Então a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Ora, meus irmãos, se Deus fala que a terra é o estrado dos pés dele, quer dizer, a terra comporta só os pés de Deus, é claro, isso numa linguagem figurativa, amém? Então, como que você poderia construir uma casa num banquinho de repouso de pés?
E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir. Ora, meus irmãos, se Deus criou tudo, quem somos nós para dar a Ele alguma coisa e dizer nós criamos uma casa para o Senhor? Essa era a conversa do Velho Testamento. Quem poderia criar uma casa para Deus? Né? É aí que vem o surgimento do templo. Quer dizer, quando eles reconhecem se a terra é o estrado dos pés, quem sou eu para construir uma casa para o Senhor? Mas eles queriam ter comunhão com Deus. Davi, ele quis ter comunhão com Deus e ele quis criar um templo para Deus. Quando foi que ele se encontrou um dia na varanda, né? Não sei se eu poderia dizer que era um palácio, mas eu sei que Davi se encontra numa varanda de um palácio, se eu não me engano. E ali, eu não sei se ele se lembra que a Arca da Aliança estava numa casa qualquer de uma pessoa, né? Eu não sei porque eu teria que ler de novo a história, mas só para ter uma ideia longínqua, mais ou menos, de como surgiu essa conversa da construção do templo. E aí Davi, tadinho, ele para e tem um aperto no coração que ele fala, eu estou aqui nesse palácio e o meu Deus que me colocou nessa posição não tem uma casa para ele, uma casa de adoração. E Deus vê o coração de Davi, o desejo, né, a preocupação, o zelo de criar um local para colocar aquela Arca da Aliança. E ali Deus responde, eu ouvi o seu desejo de construir uma casa para mim. E a conversa é muito linda, quando Deus fala, olha, mas você tem muito sangue nas suas mãos, porque Davi ele abriu um reino de guerra. Davi ele teve que perseguir todos os inimigos, todos os povos que Deus tinha falado para matar naquela época. Davi é que acabou com eles. Então ele tinha muito sangue nas mãos. E Deus fala, você tem muito sangue nas mãos. Então você não poderá construir o meu templo, a minha casa. Mas o teu filho, seu sucessor, a fará para mim. E ali nasce nessa história de devoção de Davi, tanto é que Davi ele não construiu o templo, mas durante boa parte do tempo que ele reinou, quando o reino dele já estava em paz, o que Davi faz? Ele começa a acumular materiais para o templo, as melhores madeiras, o melhor mármore, ouro e toneladas e toneladas e toneladas de ouro para fazer o templo, tudo. Ele dedicou tantos anos, os últimos anos da vida dele, juntando material. Preocupado, e acho que foi ele mesmo que recebeu o projeto do templo, se não foi ele, foi algum homem de Deus que estava ali junto. Eu sei que veio tudo. A gente lendo, né, o Velho Testamento, a gente vê a história da paixão que Davi teve em querer construir esse templo. Então ele entrega isso nas mãos de Salomão com muita fé, com muito zelo, né? E Salomão ainda junta mais tesouros ainda, mais riqueza, mais material, e aí constrói o templo glorioso do Senhor. E Deus gostou da oferta. Diz que quando ele foi inaugurado, a glória de Deus, a fumaça da glória, da Shekinah de Deus desceu e encheu aquele lugar. Amém? Tem que ler, amados. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que ler a história de 1ª e 2ª Reis, que vocês vão, pelo menos eu acho que ali vocês vão encontrar tudo isso que eu estou falando. Então, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este. Olha só, Deus falando através da boca do profeta Isaías. Ele está falando que tem um tipo de homem para o qual ele, Deus, vai olhar. Esse homem é o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Treme. Quando a gente ouve a expressão treme, tremor vem de quê? De pavor, de respeito, quase que de medo. Respeito, essa palavra é poderosa demais, é gloriosa demais. Então eu tremo de emoção ao ouvi-la. Amém? Está falando de um homem que tem o coração realmente inclinado para Deus. E aqui fala que é uma aflição e é um abatimento de espírito. Porque nós falamos com Deus literalmente em espírito. Tem aquela canção, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor,
te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. E aí continua. Ai, desculpa. E aí continua. Olha só. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, quer dizer, eles adoraram a Deus segundo a cabeça deles, do jeito deles. Aqui está falando praticamente de um hipócrita, tá? E a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim, eu lhes escolherei o infortúnio, a falta de sorte, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Aqui está falando das tantas e tantas e tantas e tantas infinitas vezes que a palavra de Deus, a justiça de Deus, o evangelho eterno de Deus, podemos dizer assim, foi pregado e esses aqui não ouviram. E fizeram tudo do jeito deles, de acordo com as suas próprias concupiscências ou desejos ou depravações ou seu pecado. Inclinaram o seu coração para si mesmos, outre do que para Deus. Mas fizeram o que era mal perante mim. E aqui entra todos os pecados, todas as abominações, todas as loucuras, todas as heresias que toda a humanidade cometeu. Amém? Porque Isaías 66 é um texto profético. E escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. E isso é para mim, para você também. É Deus levantando um clamor para que nós o ouvamos, como que é? Para que nós venhamos a ouvi-lo. Meus irmãos, perdoe o português, eu sei que eu falo muita besteira, mas é porque eu falo duas línguas e as palavras, tem hora que a cabeça começa a dar curto-circuito, mas os irmãos me perdoam, tá? Vossos irmãos que vos aborrecem, ok? Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem... Mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses que dizem essas coisas serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Aqui é uma hora de acerto de conta com quem escarneceu de Deus. Quantos e quantos falam? Faz ver o que esse seu Jesus é capaz de fazer? Mas se seu Jesus é capaz de fazer, por que você está pobre? Por que você está doente? Por que está acontecendo isso? Você diz que crê em Jesus e olha, sua vida está toda ruim. Eu que não digo isso, estou com a vida boa. Quantas coisas do gênero a humanidade tem blasfemado contra Deus todos esses anos? Amém? Então, olha só, diz que Deus vai dar o pago, Deus vai pagar os seus inimigos. Esses são inimigos de Deus. Antes que estivesse... Olha só, agora prestemos atenção porque essa parte aqui interessa para Apocalipse 12. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Aqui o pessoal acha que é Israel, que nasceu em 1948 como nação. Mas se vocês continuam lendo comigo todo o resto desse texto, vocês vão ver que não está se falando de Israel. Está falando de uma outra coisa, olha só. Quem
jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos, no plural. Sião, antes que antes que viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu, Deus, abrir a madre e não a farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Amado, se você está aqui hoje comigo nessa fé, é porque um dia um povo negou o Messias e o crucificaram, e o mataram, e o transgrediram. E aí, o evangelho que era para eles, que o próprio Messias, Jesus Cristo, disse que veio para eles, foi negado, foi então entregue para os gentios, através primeiramente do apóstolo Paulo, e depois os outros também, foi crescendo a igreja. E aí entra a felicidade eterna de Sião. Prestem atenção, meus amados. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Por isso que eu estou falando que esse texto de Isaías 66, ele não fala, pode acaso nascer uma nação de uma só vez, porque o pessoal fala, quando foi assinado, né, aquele acordo lá pelo tal do Oswaldo Aranha, em 1948, liberou-se Israel novamente como nação. Ali, a Bíblia se refere em Mateus capítulo 24 como brotar da figueira. Mas a figueira já estava nascida. Ela estava sem brotos, mas ela brota novamente e nem dá fruto. Então, se era Jerusalém, por que aqui em Isaías 66 fala que vai ter filhos? Então, esse texto ele não se refere a Jerusalém, porque não tem lógica. Jerusalém não deu filhos. Jerusalém brotou novamente, mas ela espera o Messias. A base de Jerusalém é essa. Ela nunca aceitou o Messias. Então Deus falou que eles não iriam dar frutos. Eles não iriam pregar Jesus Cristo. E você não vê judeu pregando Jesus Cristo, a não ser que é um judeu convertido a Jesus. Mas os normais, digamos assim, você não vai ver. Tanto é que eles pregam o evangelho eterno, a lei, as coisas antigas, ok? Então, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que eles viessem as dores, deu à luz a seus filhos, no plural. Acaso farei eu abrir a madre e não a farei nascer? Diz o Senhor, quer dizer, se Deus então aceitou aquela situação, ele permitiu que eles não aceitassem o Messias, ele então deu o evangelho para os gentios, ele abriu a madre, ele abriu a dispensação da graça na terra, então ele não vai fazer nascer filhos disto. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? E aí entra o título, a felicidade eterna de Sião. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Aí eu volto lá para Apocalipse 21. A cidade, a Nova Jerusalém. Nova, ela não se chama Jerusalém. Ela se chama Nova Jerusalém, que desce ataviada como noiva do céu. E ela tem 12 portas, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, 3 ao norte. Em cada porta, o nome de uma das 12 tribos. E ela tem 12 fundamentos. Em cada fundamento, o nome de um dos apóstolos. Então, olha só. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes. Quantas vezes muitos de nós, brasileiros, portugueses, franceses, espanhóis, americanos, japoneses, não choramos por Jerusalém? Quantas vezes você já não se pegou intercedendo pela paz em Jerusalém, para que Deus mande o seu Messias em modo que eles reconheçam? Quantas vezes quando a gente vê as guerras ali, o povo voltando-se contra Jerusalém, a gente fica enfuriado? Quantos ficam indignados porque Jerusalém não é reconhecida como a terra do Senhor, cujo Deus é o Senhor? Quando vocês veem alguma abominação sendo praticada nessa terra, quantos de nós não fica triste? Então, amados, está falando conosco. Diz que nós um dia vamos nos regozijar juntamente com Jerusalém e nos alegraremos por ela. Vós todos que a amamos.
Vamos exultar com ela, todos os que por ela pranteaste. Tá vendo que não está falando de Jerusalém? Para que mameis e vos farteis. Mameis e vos farteis. Primeiro fala de alguém que vai dar uma luz. Aqui fala primeiro de nascer uma terra num só dia, uma nação de uma só vez, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a filhos. E aqui fala que nós que sofremos por Jerusalém, um dia vamos nos fartar dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Conclusão, quem são esses filhos de Sião? São todos os santos da dispensação da lei e da graça, amados. Somos nós. Nós somos filhos de Sião, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações, como estava lá em Apocalipse 21, como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu, Deus, vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Agora está falando aqui que em Jerusalém nós seremos consolados. Ora, se aqui é a junção de todos os santos, de todos os tempos, nós seremos consolados em Jerusalém. Qual é essa Jerusalém? Continua, versículo 14, capítulo 66 de Isaías. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva da terra. Então, o poder do Senhor será notório aos seus servos. O poder do Senhor será notório, óbvio, aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo. Olha aqui o juízo de Deus nos últimos dias. Porque eis que o Senhor virá em fogo. A Bíblia fala que vão cair pedras do céu como uma figueira verde sacudida. Está lá nas trombetas, lá nos selos, o primeiro selo. E os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor. É uma coisa pior ainda, quer dizer, a ira de Deus vai virar um furor. Quer dizer, Deus já vai estar irado. Imagina uma pessoa irada como ela é, nervosa, ela é, agressiva, digamos assim. Agora imagina uma pessoa irada, furiosa. Não vê mais nada, meus irmãos, tudo é jogar pro alto. E a sua repreensão em chamas de fogo. A Bíblia fala, meus amados, que com o juízo de Deus, a terra vai sofrer fogo. Deus não vai destruir com águas, Deus vai mandar fogo em tudo, vai purificar, porque o fogo é que purifica, o fogo ou o sangue, amém? O sangue, ele purificou os santos através de Jesus Cristo, e o fogo vai purificar o quê? O resto que não foi purificado pelo sangue, e até mesmo os elementos, a terra, a natureza vai sofrer essa purificação, digamos assim, amém? Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Essa espada é a palavra de Deus, e aqui está falando do fim dos tempos, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor, porque conhece as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Tá vendo que o negócio aqui vai pegar pro lado de todo mundo? Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, a Lude, que atiram com um arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Isso aqui está falando da pregação do evangelho por todo o mundo. Aqui é Isaías profetizando a igreja, pregando o evangelho de Cristo, que vão por todas as terras, até o confim. Olha aqui, até as terras do mar mais remotas. Aqui estão falando da América do Sul, por exemplo, porque de Israel até a América do Sul, olha quanta terra teve que ser caminhada.
Só um exemplo, tá? Diz que Cristóvão Colombo descobriu as Américas, né? Olha só para os irmãos, então, ir juntando quebra-cabeça. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações. Olha só de quem que Deus está falando. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações. Somos nós. Nós nos chamamos irmãos. Oi, irmã, Deus te abençoa. Oi, irmão, Deus te abençoa. E o que nós temos em comum? O Evangelho de Cristo, a salvação. Amém? Por oferta ao Senhor. Nós somos uma oferta ao Senhor. Sobre cavalos em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares e em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Amada, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Cristo, nós somos levitas, nós somos as atalaias, nós somos aqueles que pregamos o Evangelho, por isso que fala, também deles tomarei, deles quem? Desses povos, de todas as nações, Deus diz que tomaria alguns para serem sacerdotes, para levitas, é Isaías profetizando a igreja. Deu para entender a profundidade de Isaías capítulo 66? É muito profundo, não tem jeito de falar em 10 minutos, meus amados. Porque como os novos céus, olha aqui, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Gente, nós caminhamos pelo Evangelho, agora nós estamos lendo Isaías. Aqui é Deus falando para Isaías, é a tua posteridade que vai estar ali um dia, Isaías. Hoje nós estamos lendo sobre um homem que viveu tantos anos atrás. Ele não conheceu a Jesus e ele foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. E aqui é Deus falando que nós vamos estar ali no monte do Senhor. E aqui fala, olha... E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Quando a Bíblia fala carne, fala em ser humano, carnal, que não morreu, mas não aqueles que estão no lago de fogo e enxofre, aqueles que o nome estarão no livro da vida. Deus ele vai criar, meus irmãos, um novo mundo com novos céus e nova terra. Eles sairão e verão olha só, isso aqui é feio. Esses aqui, essas carnes que vão estar na eternidade aqui, não me perguntem como, porque isso aqui são mistérios de Deus. E eu não sou louca de querer falar o que é, porque quem sou eu para atrever-me a explicar certas coisas. Mas olha, diz que, e será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Carne. Ana! Mas se diz que depois do julgamento, né, no inferno, vai ser lançado no lago de fogo, o julgamento do trono branco, diz que nós vamos ter o corpo glorificado e blá, 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 blá. Como é que vai ter carne na eternidade? Primeira coisa, quem vai subir no arrebatamento vai ter o corpo glorificado. E nós vamos ter acesso aos céus e à terra. Então a noiva de Cristo... Os santos do Velho Testamento é toda uma categoria muito diversa dos outros. Os santos que vão morrer na grande tribulação, eles também vão se encontrar no céu, com raminhos de palma nas mãos e vestes brancas, adorando a Deus. E diz também que vão reinar com Cristo por 1000 anos no milênio. A Bíblia fala também dos 144.000. Também vão reinar com Cristo, a ponto que eles vão aparecer em pé com o próprio Jesus Cristo no Monte Sião. Ok? Aqui eu não tenho explicação para dizer como funciona, mas eu sei que a noiva de Cristo, ela vai receber um chamado corpo glorificado. E aonde Jesus for, ela vai com ele. E eu acredito que nós vamos ter acesso aos céus. Amém? Agora... a terra, ela vai ser feita novamente, nova terra. E aqui a Bíblia fala de um povo que vai viver na terra. Deus não vai criar uma terra nova para ela estar vazia. E Deus fala de carne. Amém? Eu só consigo me lembrar de algo muito parecido chamado Jardim do Éden.
Antes que Adão e Eva cometessem pecado, eles eram perfeitos. Eles não tinham pecado, eles não tinham desobedecido a Deus. E eles tinham uma vida que ia durar. A Bíblia é tão maravilhosa que ela fala que no jardim do Éden se encontrava, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, se encontrava a árvore da vida. Porque o desejo de Deus foi esse, amados, que o homem não morresse. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, desde quando ele criou o ser humano, o sonho dele era que nós vivêssemos eternamente num jardim, meus amados. E aqui em Isaías 66 e do Apocalipse capítulo 21 em diante, você vê esse sonho finalmente se realizando. É Deus dando vida ao homem, é Deus tirando do homem todo o pecado porque foi pago. Não me perguntem como é que vai ser quem vai nascer nesse período. Uma coisa é certa, só vai estar ali quem está no livro da vida. Se os homens na terra vão ter filhos fora do milênio, quer dizer, de lá do milênio, depois do trono branco, Deus ele não deixou nenhuma pista. Deus ele não deixou nada porque são coisas longínquas ainda para nós. Deus agora está preocupado que nós o conheçamos, o amamos, o respeitamos e o temamos. Agora, as coisas vão ser reveladas no seu tempo. Se hoje, talvez eu, Ana Paula, se eu lesse o livro de Apocalipse há 20 anos atrás, eu não ia entender nada. Eu ia sair desesperada pensando em monstro de cabeça de chifre, 7 chifres, monstro com olho aqui, olho ali. Hoje, Deus está descortinando para a igreja os mistérios dele. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do tempo do juízo de Deus. Nós estamos nos aproximando do tempo do arrebatamento. Então Deus, ele se interessa que nós amadureçamos, que nós cresçamos, que nós conheçamos as coisas dele, ele nos revela. Porque ele quer a nossa santidade, ele quer a nossa santidade, meus irmãos. É por isso que Deus tem trago essa sabedoria no meio do seu povo. Nos últimos dias a ciência se aumentaria. Nós não estamos falando só da ciência da tecnologia, que isso é um fato profético cumprido diante dos nossos olhos, mas a ciência significa conhecimento. Se você vai olhar no dicionário, o significado da palavra ciência, vem também ciente. Quem é ciente de alguma coisa é porque sabe de aquilo, sabe daquilo que está acontecendo. E nós temos recebido a ciência das coisas de Deus nos últimos dias. Então não me pergunta coisa complicada, porque eu não sei responder. Eu chego até aqui. Mas Isaías 66, ele fala de um povo que para entrar na Nova Jerusalém vão ser aqueles que vão estar inscritos no livro da vida. Isso é o importante, a gente tem que guardar. Uma segunda coisa que diz é que toda essa carne, ela vai sair, tá? Vai sair e vai ver os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Ora, se na eternidade ninguém vai morrer, quem são esses cadáveres? Esses cadáveres são esses daqueles que passaram pela a chamada segunda morte. Em palavras curtas e simples, quem tiver na nova terra, quando tem também a nova Jerusalém, Deus e Jesus Cristo reinando no meio dos homens e tudo será glorioso, porque é uma palavra muito superior a perfeito, amém? Essas pessoas, elas vão sair. Aonde elas vão sair? Provavelmente vão caminhar pela terra e elas vão ter um ponto fixo que elas vão poder olhar e ali eles vão ver literalmente o lago de fogo e enxofre que arde por toda a eternidade. Já ouvi alguém dizer, e olha que é gente séria, homem de Deus dizer, quem sabe é o sol, o lago de fogo e enxofre, porque é uma estrela gigante. E Deus, e o sol é o único local que a gente vê que pega fogo através da terra. Da terra a gente vê o sol. Então, quem sabe vão lançar ali o lago de fogo e enxofre. Mas se a Bíblia fala que vão ser feitos novos céus, nova terra. Se a Bíblia diz que os elementos vão se desfazer em brasa. Quer dizer, tudo depois do grande trono branco, nesse período, Deus ele literalmente vai extinguir com todas as coisas que são. A Bíblia fala, todas as coisas velhas se passaram. Então eu, Ana Paula, entendo ao pé da letra que o sol que eu conheço hoje, que a lua que eu conheço hoje, que o planeta Terra que eu conheço hoje, que os oceanos, os mares que eu conheço hoje vão passar. E tudo se fará novo. Condição significa que da nova terra, os homens que ali habitarem, eles vão ter um ponto físico específico onde eles vão olhar e ali eles vão saber que naquele local
Existem pessoas, cadáveres, os mortos que morreram sem Cristo, que prevaricaram contra Deus, que o verme nunca vai morrer, nem o fogo se apagará. Esses que vão ver essas coisas, eles serão um horror para toda a carne. Quer dizer, quem vê essa cena vai ficar horrorizado, espantado, porque isso vai ser um testemunho do que é estar contra Deus. Olha, tá vendo ali? Ali tem um local onde estão os mortos. Eles são queimados dia e noite. O verme está sempre rodeando eles. Eles têm choro e ranger de dentes e não têm paz. São mortos. Porque esse povo que está ali, eles pecaram, eles blasfemaram contra Deus. E eu não sei se eles vão ficar horrorizados porque sabem que essas pessoas estão ali naquele sofrimento, ou se aquelas pessoas blasfemaram contra um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, tão poderoso. Eu só sei que isso vai ser um testemunho eterno. O lago de fogo e enxofre vai ser um testemunho eterno. Por isso também, meus irmãos, eles vão ficar horrorizados com essa cena a ponto que eles nunca mais vão ousar fazer o que aqueles que vão estar ali sofrendo eternamente fizeram. Mais do que isso, eu não posso dizer, porque não tem explicação maior. Eu não posso falar, o lago de fogo e enxofre já existe, não existe, está ali, não está aqui. Eu creio que já existe. Porque a Bíblia fala, inclusive, que tem celeiros com fogo reservado para o dia da ira. Com neve, com pedras de gelo reservadas para o dia da ira. Depósitos e depósitos. É possível que já exista o local, lago de fogo e enxofre, mas ele ainda não foi posicionado onde ele precisa ser, porque a Bíblia fala que vão ser criados novos céus e nova terra. Amém? Então, Ana Paula, eu não posso dizer mais. Agora, irmãos, nós estamos a 1h06 de áudio. Tá grande, tá puxado, eu reconheço. Mas eu falei sobre isso tudo para entrar em Apocalipse capítulo 12. E olhando aqui por alto, não é grande como texto, é rapidinho uma página e um pouquinho de uma outra. Eu não trovo conveniente que eu corte esse áudio e entre nesse assunto, porque pode ter gente que vai ouvir esse áudio aqui e já não vai ouvir o novo. Então a gente põe tudo junto, peço a paciência dos irmãos, levo a recordar que assim como você está aí ouvindo essa pregação, eu parei tudo o que eu tenho para fazer para estar aqui com os irmãos, amém? Então, meus queridos, eu não estou falando da minha vida, eu não estou falando do meu hobby, eu não estou falando do que eu quero, do que eu não quero, dos meus problemas, eu não estou contando bolota, eu estou lendo a palavra de Deus. Então, quem quer ver esse estudo, vai comigo até o fim. Você pode colocar pausa e depois você continua. Agora, se você está muito sedento desse assunto, você vai até o final. O importante é que ninguém fale, poxa, que vídeo grande. É o que deu, amém? E eu estou aqui com vocês, firme e forte, amém? Vamos acabar com esse leão no dia de hoje, vamos acabar com essa situação, vamos crescer mais no Evangelho hoje, através desse momento, porque isso é Bíblia, amém? Capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão. Por que eu li capítulo 21? Por que eu li 66 de Isaías? Para mim conseguir falar isso aqui com mais facilidade, olha só. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto. Olha só, a gente leu lá em Apocalipse 21 de uma mulher, a noiva, uma mulher que era a esposa do Cordeiro. E lá em Isaías 66, a gente vê uma mulher que estava para dar à luz, né? Ela literalmente deu à luz. Pode uma nação nascer em um só dia? Pode um só povo nascer num dia só? Né? E aí fala que esses filhos, né? Essa nação dera à luz a filhos. Amém? E aqui Apocalipse 12 fala que essa mulher ela é vestida do sol. E a Bíblia fala que na Nova Jerusalém não vai ter sol. Por quê? Porque a glória de Deus é a luz, tá? Então esse sol simboliza também algo que ilumina, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com dores de parto.
Amém? A gente lembra, aqui eu não sei o que seria exatamente, mas justo para lembrar os irmãos e deixar no ar. A gente lembra do nome das 12 tribos de Israel. E nós lembramos também do nome dos 12 apóstolos no fundamento da cidade, que é a noiva ataviada que desce do céu, a Nova Jerusalém. Então, tudo aqui, se você lê daqui, você lê dali, você vai levando mais ou menos, parece muito, tem muita coincidência, né? Mas olha só, essa mulher, ela se achava grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Meus amados, o que é a igreja? Porque a mulher em Apocalipse se refere sempre à igreja, amém? O que a igreja tem passado desde o tempo que ela surgiu? Perseguição, opressão, tormento, dificuldade. Agora você mora num país livre, que você nunca foi perseguido, mas você está sofrendo com a apostasia. Você tem visto pessoas que se dizem irmãos em Cristo completamente fora do evangelho verdadeiro. Amém? Então, olha só, sofrendo tormentos para dar a luz. E se você vai lá em Mateus 24, diz que tem a tribulação e a grande tribulação. E que a tribulação, ela iria aumentar como as dores de parto. E logo depois da tribulação vem a grande tribulação. E a Bíblia deixa claro que entre a tribulação e a grande tribulação, no meio das duas tem um arrebatamento. Quer dizer, deu-se a luz aos filhos, amém? E aí entra a grande tribulação. Tanto é que a Bíblia é forte. Lá em Mateus 24 você vê a história dos tempos do fim, antes da volta de Jesus literal ao planeta Terra, aonde todo olho o verá. Amém? Você vê logo em seguida do capítulo 24, entrando no 25, você vê a parábola das 10 virgens, a parábola do semeador do talento, a palavra do ladrão da meia-noite, horário de virada, quer dizer, meia-noite ainda é segunda-feira, meia-noite 1 já é terça-feira, amém? Então a gente vê tudo em virada, é uma virada de uma vez só, amém? E aqui você vê que esta mulher, ela grita com as dores de parto. Hoje, o mundo está gritando com as dores de parto. A igreja está sofrendo. A gente escuta o povo reclamando porque está sofrendo as opressões do inimigo. E olha só, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Aqui está falando, meus amados, de Satanás, mas propriamente dito, pelo que eu estou entendendo, do próprio reino do anticristo. 7 cabeças, 10 chifres. Você vai ouvir em Daniel falando desses 10 chifres. E daqui a pouco que fala da besta, da besta que emerge da terra, da besta que emerge do mar, você vai ver repetir essa conversa de cabeça, de chifre, diadema, ok? Olha, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu são os anjos. A Bíblia fala que Satanás, quando se rebelou contra Deus, ele fez com que 1/3 dos anjos também se rebelassem, e todos foram arrastados do céu, as quais lançou para a terra. E a gente vê hoje um mundo que jaz no maligno. Por quê? Porque foi tanto demônio que veio parar na terra que o mundo jaz no maligno. Junto com a presença dos demônios e o pecado do homem, o mundo jaz no maligno. E o dragão se deteve em frente da mulher. Quer dizer, o dragão ele parou em frente da igreja que estava para dar à luz. Eu vou falar igreja para a gente ficar sempre atento aos fatos. Que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A Bíblia fala, meus amados, que a hora do arrebatamento ela não está dita para os homens. Tem quem diz que se Satanás soubesse a hora exata do arrebatamento, ele poderia impedir, ele poderia guerrear, ele poderia afrontar os anjos. A Bíblia diz que vai ter anjos de Deus, né? Jesus vai esperar nos ares. Quer dizer, todo esse evento celestial, a Bíblia fala que os demônios habitam nas regiões celestiais, ok? São os principados e as potestades dos ares. Então, tem quem diz que Satanás não sabe a hora exata para que ele também não possa fazer nada, não tem uma influência maior, quer dizer, ele é limitado. Dizem também esta vertente, eu estou só contando o que eu já ouvi, tá? Porém, ele se detém em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Eu vejo uma outra coisinha também na história da igreja. A Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E você vê, quando uma pessoa, o termo que eu não gosto de usar, mas eu digo porque é uma coisa que todo mundo entende de cara. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. E o que acontece quando uma pessoa aceita Jesus e nasce de novo? Satanás começa a perseguir essa pessoa, porque ela começa a crescer. O que é mais fácil de um cachorro devorar? Um neném recém-nascido ou um homem grande? Então, o que acontece? Quando cristãos convertem, a Bíblia fala que eles bebem o chamado leite. Olha aí a igreja gerando filhos. Olha aí os filhos de Sião. Quando um bebê nasce, ele bebe o leite. E mano a mano que o cristão vai crescendo em Cristo, quer dizer, passa a ler a Bíblia, passa a orar, passa a aprender a palavra de Deus, porque é isso que nos faz crescer. Amém? Então ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte. Ele vai conseguindo deglutir, engolir ensinamentos mais profundos de Deus. Coisa que para ele não... É por isso que a gente vê vários irmãos que acompanham esses áudios que eu deixo no canal, eles têm as palavras na ponta da língua, eles dão referência, eles conversam e tal. Vocês veem os comentários maduros. Por quê? Porque são crentes maduros. São pessoas que já estão no evangelho há um bom tempo, mas não porque estão numa igreja há tantos anos, porque têm lido a Bíblia, têm estudado, têm criado no coração um amor tão grande por Deus, que eles entram até em faculdades teológicas, cursos de teologia, escatologia e tudo mais. Vão estudar as línguas originais das escrituras e por aí vai, tá? Então... Só que tem o caso dos crentes que nasce, tem o primeiro amor, a Bíblia fala muito do primeiro amor. O cara nasce, né? O irmão, a irmã nasce, chora, se converte, e não sei o que, fica feliz. Só que com as intempéries da vida e com a falta de uma boa instrução, porque quando alguém nasce em Cristo, é preciso que exista alguém que crie essa pessoa. A Bíblia nos chama também de pais na fé. Nós geramos filhos no mundo espiritual. São as almas que se convertem através do que você pregou para elas. Então, se você prega para alguém, você não pode abandonar essa pessoa. Se você vê que ela está vindo até você, ela precisa da sua ajuda e tem acesso a você, você precisa escancarar as portas da sua casa, da sua disponibilidade para essa pessoa. Porque senão essa pessoa, ela morre. Porque sozinha, como um nenenzinho no primeiro passo, ela não tem como caminhar sozinha. Tem que ter muita misericórdia de Deus em cuidar delas. Por isso que Ezequiel 34 fala dos pastores e as ovelhas. Tem ovelhinha que acabou de chegar. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, para elas é feijoada. E ali você tem que começar dos fundamentos, da base. Apesar que nós estamos num tempo que não dá mais tempo para vir com leitinho. A gente está derramando feijoada para todo mundo. Mas aí é onde eu digo que precisa do pai na fé que ajuda a segurar essa pessoa na hora que ela tem a dor de barriga, né? Que esse evangelho é tão pesado, é tão traumático, é tão revolucionário que essa pessoa fica louca, digamos assim, né? Então tem que ter o pai na fé, tem que ter você que tá ali suportando, ajudando junto com essa pessoa. Quando ela te pergunta, quando ela tá sedenta, quando ela precisa de oração, ela descobre que ela precisa de libertação, ela precisa ler a Bíblia, mas ela não conhece a Bíblia, aí você tem que estar ali e ajudar ela. É aí, meus irmãos, que a gente precisa trabalhar. O campo, você ceifa, né? Você lança semente, mas você também tem que procurar cuidar dessas plantas, né? Do jardim de Deus. São as ovelhinhas que estão chegando agora. Então, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo enche o coração de cada um de nós com esse instinto materno espiritual para cuidar das ovelhinhas que estão chegando. Então, é por isso que o dragão, por isso que Satanás, ele consegue levar muitos para fora do reino de Deus, apesar que de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Quer dizer, quem é de Deus é de Deus. A Bíblia fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você vê muita gente que ainda não é convertido 100%, que ainda está meio trelelê na conversa do evangelho, mas que o coração dela sempre leva ela a fazer a coisa certa. Sempre induz essa pessoa a caminhar no evangelho correto. Ela sempre tem as atitudes boas que Deus gostaria que ela tivesse. E ela vai sempre sendo aberta a crescer mais em Deus. Mas
Querendo ou não, a Bíblia fala que tem pessoas que vão ter os nomes riscados do livro da vida. Se uma pessoa tem um nome riscado, é porque antes ela tinha o nome escrito. Então, antes ela teve a opção de ser salva e até talvez esteve salva ou não. Só que vai ser riscado, então ela vai perder a salvação. E quem faz essa pessoa perder a salvação? Primeiro, a falta de um cuidado materno espiritual. Quer dizer, alguém que apacente a sua ovelha, essa ovelha de Cristo, porque são todas de Deus, não são nossas. Mas alguém que cuide deles. Segundo, Satanás que vem e rouba. Vocês já ouviram a parábola do semeador? Quando a semente cai no meio das pedras, vem o sol, esquenta, sufoca e aquela semente perde sua vida? Ou então quando ela é lançada na beira da estrada, vem a ave, come aquela semente e leva embora a palavra boa? Só uma daquelas lá, tem aquela que é caída no meio dos espinhos e é sufocada pelos espinhos, só uma é lançada em terreno fértil e ela cresce. Mas se ela cresce em terreno fértil, um terreno fértil é aquele que está sendo cuidado por alguém. Quem é que cuida do terreno fértil? Não pense que é o agricultor, o senhor fazendeiro José, mas é você. Então, amados, prestemos atenção nas coisas que nós temos diante dos nossos olhos na nossa vida. Presta atenção com as pérolas, com os talentos que Deus está colocando na sua mão. A responsabilidade é grande. Então, assim, eu vejo nesse início do capítulo 12 de Apocalipse uma descrição geral da vida da igreja, do como Satanás tem agido em todos esses tempos na igreja. Olha só. Então, no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão. E lá em Isaías, você vê seus filhos, justo, presta atenção, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. A Bíblia fala que nós vamos governar com Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí tem quem fala que isso aqui é a imagem de Nossa Senhora, vou falar assim mesmo, de Maria, ok? E Jesus Cristo. Os católicos, quando leem isso, eles veem Nossa Senhora e Jesus Cristo. Aí esse arrebatado para junto de Deus, eles veem a morte de Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz, ele é arrebatado para junto do Pai. Essa aqui, tanto é que vocês veem a imagem de várias Marias com as 12 estrelas na cabeça aí pelas igrejas católicas espalhadas. Olha de onde que eles tiraram essa situação. Daqui. Olha só. Maria, quando deu à luz a Jesus, Maria não fugiu para o deserto, ela fugiu para o Egito. A ponto que eles viveram ali até certa idade de Jesus. Quando Jesus já estava mais grandinho, eles voltaram para Jerusalém para fazer com que Jesus se tornasse um cidadão, né, da terra de Jerusalém. Uma coisa assim, eu tenho que ler de novo para lembrar, mas só por alto. Então, Maria não fugiu para o deserto, ela fugiu para o Egito. Eles fizeram uma viagem que várias pessoas que iam de Jerusalém para o Egito faziam, uma estrada. Então não tem deserto. Fugir para o deserto é morar no deserto. Vocês lembram a história dos filhos de Abraão? Teve um filho, que é o Isaac, o filho da promessa. E teve um outro filho, que foi o filho da escrava egipciana. Eles fugiram para o deserto. A Bíblia deixa claro, ele cresceu no deserto. Eu esqueci o nome desse filho, mas os irmãos aqui que são bíblicos sabem quem é. Amém. Então, Maria, mãe de Jesus, não fugiu para o deserto, ela foi para o Egito. Segundo, Jesus, assim que Maria deu à luz, o neném Jesus não foi arrebatado para o céu, como foi Enoque, lá no livro de Gênesis. Ou como foi aquele profeta, acho que foi Elias, que foi assunto ao céu numa carroça de fogo. Jesus cresceu, virou um homem de 30 anos. Ali ele vai para o deserto, ele fica 3 anos ali, ele ficou 40 dias no deserto, depois ele ficou 3 anos no seu ministério, juntou os apóstolos, fez seus 12 apóstolos, ensinou o evangelho, ensinou o reino de Deus e aí morreu na cruz. Quem morre não foi arrebatado, ele morre. Jesus, ele morre. Então, quando fala alguma coisa que é arrebatada ao céu, esse não vê a morte, porque ele é tomado com força da terra. Jesus, ele deixou ser pisado, transgredido, ferido. Jesus foi pisoteado, cuspido. Jesus ficou horas ali naquela cruz, agonizando até a sua última gota de sangue. Para terminar, eles não estavam satisfeitos, eles enfiaram uma lança no seu lado e saiu água. Jesus foi parar dentro de uma catacumba, dentro de como é que chama? É catacumba mesmo, dentro de um túmulo.
Depois de 3 dias, a pedra foi aberta e ele volta, ele ressuscita. Depois ele ficou, acho que 40 ou 50 dias ainda caminhando no meio dos homens. E aí, depois ele é assunto ao céu. Cadê arrebatamento desse filho aqui? Jesus, ele subiu aos céus e ele sumiu entre as nuvens e mais de 1000 pessoas viram. Ele subiu devagarzinho. Ele não sumiu num abrir e piscar de olho nas nuvens. A ponto que os anjos falaram: por que vocês estão assim? Do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. Então, amados, esse texto de Apocalipse 12 não fala de Maria e de Jesus. Ele não fala de judeu exatamente, mas para mim, Ana Paula, ele fala da igreja. Ele mostra o nascimento da igreja, ele mostra Satanás atribulando, perseguindo a igreja, ele mostra a igreja passando pelo processo de arrebatamento e ele passa daqui em diante o que vai acontecer com os descendentes da igreja. Olha, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentem. Para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você pega 1260 e divide por 12, se eu não me engano, você vai achar 3,5 anos, 3 anos e meio. E a Bíblia fala que durante 3 anos e meio vão passar o processo dos santos da grande tribulação. É a metade da grande tribulação em que vai ter salvação na terra. É onde a gente vai estudar depois aqui a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, as 2 testemunhas que eu ainda não pude entrar. São processos que vão acontecer dentro desse período de 3 anos e meio. Amém? Então, olha só. Maria, quando deu à luz a Jesus, ela não ficou 3 anos e meio no deserto. Ela foi para o Egito e basta. Amém? E aqui, Deus ele prepara um lugar para que nele a sustentem durante 3 anos e meio. E aqui agora entra outro, olha, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, para você conseguir discernir quando tudo fala ali, o que é. Eu acredito que o livro de Apocalipse, ele traz vários resumos de vários acontecimentos em um só capítulo. O dragão persegue a mulher. Olha só. Antes, você vê anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Houve então peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, 1/3 das estrelas. Tá vendo aqui a Bíblia falando? Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. É o dragão que persegue a mulher anteriormente. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, o mundo que jaz no maligno. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, porque o sangue de Cristo nos cobre, amados. Satanás já não pode mais te acusar, porque você está coberto do sangue de Jesus. Então, quando Satanás tentaria acusar você diante de Deus, Deus não vê você pecado, Deus vê você coberto pelo sangue de Jesus, caso você verdadeiramente é convertido a Deus. Amém? O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui você vê a vitória dos santos. Anteriormente, Satanás estava diante de Deus acusando a cada um de nós. Uma vez que nós somos assuntos ao céu e Deus ele recolhe os seus, a Bíblia fala, nós vencemos a Satanás por causa do testemunho de Jesus. Por causa disso, nós viemos dando testemunho e nem diante a face da morte não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui a gente continua entendendo um quadro dos santos vivendo nesse período todo aqui. Agora você vê que o dragão persegue a mulher, o dragão persegue a igreja. Presta atenção para a gente terminar o assunto. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um varão. Então aqui nesse caso você vê o anticristo perseguindo essa chamada mulher,
que eu chamaria de igreja, mas eu não posso chamar ela mais de igreja, porque a igreja ela é dividida em 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As 5 virgens prudentes são arrebatadas ao céu, quer dizer, então essa palavra mulher aqui nesse caso, eu já interpretaria ela mais como o sistema de Deus agindo nos homens. Porque olha só, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, quer dizer, o anticristo entra em ação, creio eu que é assim, perseguiu o quê? A mulher que dera à luz a um filho. Se a igreja deu à luz aos seus santos, quem é essa? Presta atenção. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O rio, as águas, as muitas águas na Bíblia em Apocalipse significa povos, nações, tribos. E eu acredito que um grande exército. Amém? Olha só. Então ela arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então está falando da provisão e do cuidado de Deus com essa chamada mulher. Então ela abre a terra e engole essas águas. Quer dizer, durante 3 anos e meio essa mulher vai estar tendo proteção de Deus. Olha só. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quer dizer, amados, a mulher é o sistema igreja de Cristo. Nesse caso, eu enxergo assim. Ela deu à luz aos santos, nós vamos ser levados ao céu. Então, como que esse sistema continua na terra? Se depois do arrebatamento não tem mais arrebatamento, não tem mais, como dizem muitos, salvação e etc. Então, por que a Bíblia me fala que vai ter um descendente, restante do descendente da mulher? Como pode então ser isso? Quem são esses que Deus vai proteger? Essa mulher, ela toma uma nova forma. Não é mais a igreja, mas são os descendentes da igreja ou os santos da grande tribulação, que vão guardar os ensinamentos de Deus e dão testemunho de Cristo. A gente leu isso anteriormente. Vede, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ana Paula, então quem são esses restantes dessas descendências da mulher? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu primo, sua prima, seu tio, seu tia, seu amigo de trabalho, sua professora, seu amigo chegado. Aquelas pessoas que de algum modo você tem falado de Jesus e eles não estão ainda aceitando a ficha da realidade em que nós nos encontramos ainda não caiu. Você acha que você está sendo passado como louco. Você me diz, Ana, eu falo de Jesus na minha casa, mas todo mundo acha que eu tô doido. Quando eu falo do arrebatamento, então eles querem até me levar para o manicômio. Então, Ana, o que eu falo não vale nada, porque não tem respeito. Eles acham que eu tô fanático como cristão, né? Falam que eu tô meio doido, eu li Bíblia demais, esse trem me girou a cabeça, eu não tenho mais, falam que eu não quero mais viver, que eu não tenho mais vontade de fazer nada, e aí você fala isso tudo. Mas Ana, vira e mexe, eu tô falando, tá vendo aquele terremoto ali? Aquilo ali é um sinal. Olha lá em Mateus 24, e aí você tem que dar testemunho de tudo que você tá vivendo, porque é mais forte do que você. Então você fala, você vive. Se você está esperando a volta de Jesus, eu tenho certeza, de olho fechado, que você está em santidade. Você está lendo a Bíblia. Você está fazendo coisas que talvez anos passados você nunca fez. Se dedicar a aprender as coisas de Deus. Tem se consagrado e etc. E automaticamente as suas obras são santas. Quer dizer, você já mudou seu palavreado, você já mudou seu modo de vestir, você mudou seu modo de reagir com as pessoas. Às vezes você era uma pessoa muito colérica, estourada. Talvez hoje você calma. Às vezes alguém te provoca, você segura a onda na educação e sai numa boa, não guarda raiva de ninguém. Talvez os vícios que você não conseguia perder, você já perdeu.
Então você hoje se encontra numa condição de santo irrepreensível. Se Jesus volta agora, ele não vai ver em você atos de pecado contínuos, mas ele vai ver você um pecador que está sem pecar naquele determinado momento. E essas pessoas que estão ao teu redor, por mais que elas não acreditem, elas estão vendo a sua vida. E curiosamente, não sei se é só comigo, quantas vezes esses que te chamam de louco estão passando por um aperto, viram e falam, pode fazer uma oração por mim. Gente, uma vez a minha cunhada, que já depois que ela me conhece, ela leu a Bíblia 3 vezes, serviu de nada, mas ela tem a Bíblia toda escrita e continua servindo a senhora dela lá, a Maria dela. Mas uma vez ela falou, vai não sei aonde explicar a Bíblia para aquela moça, porque você é boa para explicar a Bíblia. Quer dizer, eu sou referência. Se eu pego um cigarro e fumo, eles vão ficar escandalizados. Se eu sento na mesa da casa da sogra, no meu caso, e começo a falar mal da vida de alguém, eles vão ficar escandalizados. Se eu começo a ficar alegrinha demais ali no meio deles, falando demais, eles vão ficar escandalizados, dependendo do que eu falo. Quer dizer, eles podem não querer me ouvir, mas eu sou referência. Eu sou referência. De algum modo, eles veem em mim algo perfeito. Sou aquela que se rebela quando vê uma coisa errada e por aí vai. Então, amados, esses são as nossas descendências, porque finalmente o dia que você sumir, sumiu no ar, porque assim vai ser o arrebatamento, eles vão falar, uau, então aquela pessoa está falando verdade, cadê? Realmente sumiu milhões no mundo inteiro? Gente, então ela falava a verdade e eu achava que ela estava louca? E essas pessoas, o que elas vão ter, meus amados? A herança. O que é a herança? Se você que está me ouvindo tem alguma coisa na sua vida, eu não tenho nada, eu tenho 2 filhos e basta. Nem isso, né? Porque se Deus levar, o que eu posso? Não tenho poder de decisão, nem isso. Eu cuido deles. Mas eu não tenho nada no meu nome, eu sou pobre, digamos assim, né? Tem só meu nome e basta. Mas talvez você que está me ouvindo, você tem alguma propriedade. Você tem uma casa, um apartamento, um carro no seu nome. Você talvez tem tantas propriedades. E você faz um testamento. O que você vai colocar? A sua herança. Então você vai deixar para os seus herdeiros coisa A, B, C, D e assim vai. Não é assim? Então o que nós podemos deixar para aqueles que serão nossos descendentes? Aqueles tesouros que nós armazenamos no céu. São as nossas boas obras. E essas boas obras que nós fazemos e armazenamos no céu é a pregação do Evangelho. É investimento eterno, falar de Jesus para as pessoas. Então essa é a herança. Poxa, minha irmã vivia falando que Jesus estava voltando. Olha os terremotos, fulano, olha esse tsunami, olha isso, olha aquilo. E eu não acreditava. Olha só o céu todo acinzentado, esse céu esquisito e tal e tal. E eu tinha sempre uma explicação científica. Só que agora ela falava que um dia ela ia sumir. E realmente, cadê? Sumiu. Então ela falava a verdade. É onde essa pessoa vai refletir. A consciência dela vai pesar e ela vai voltar a praticar a Bíblia. Ela vai ler a Bíblia. Ela vai começar a ouvir o que você falava. Ela vai começar a vasculhar seus guardados. Se você tinha CDs com estudos escatológicos, proféticos, ela vai começar a ouvir tudo. É claro, muito desesperada. Porém, a Bíblia fala que essa turma vai ter 3 anos e meio de proteção de Deus. Por quê? Porque é o período que Deus vai trabalhar esse pessoal. Eles vão arrepender, eles vão chorar, eles vão pedir perdão. O Espírito Santo não vai entrar neles como entrou na igreja. Eles vão ser os santos da grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio, a Bíblia fala que, não sei quando exatamente, se vai ser ainda durante os 3 primeiros anos e meio, ou já depois, ou dele para frente, a Bíblia fala que vai ser imposta a marca da besta e que os santos da grande tribulação não vão querer aceitar. Então o anticristo vai decapitar essas pessoas. Eles vão morrer guardando o testemunho de Cristo. E aí eles vão para o céu, vão receber vestes brancas, galinhos de palma nas mãos e vão cantar um só cântico com Deus. Então, amados, eu acredito de coração que o capítulo 12 de Apocalipse, ele entra na história da igreja, ele entra no modo como Satanás atribula, tormenta a igreja, ele entra no período que a igreja dá a luz aos seus filhos, que são aqueles que vão ser arrebatados, os que morreram em Cristo ou que dormem em Cristo, e junto os que estiverem vivos nessa última geração. E ali essa herança, né, essa mulher, esse espírito de Deus, essa
filosofia de igreja de Cristo vai continuar na nossa herança, porque eles estão agora absorvendo tudo, querendo ou não, eles estão absorvendo. E ali durante 3 anos e meio, o dragão vai tentar perseguir o restante da descendência da mulher. Não vai ter êxito por 3 anos e meio, por mais que ele tente. Aquilo que cada um vai ter que viver na grande tribulação, provavelmente vão viver, porque vão sofrer. Todos vão sofrer os efeitos do clima, vão sofrer os cataclismas, provavelmente alguns vão ser perseguidos e pegos em um determinado momento, mas a realidade é que o que eles vão guardar é os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Eles vão morrer por isso. E a Bíblia fala, de maneira nenhuma sofrerão o dano da segunda morte. É a igreja de Esmirna, em Esmirna, amém? Então, amados, eu acredito que é isso aqui. Depois de 3 anos e meio, né, acabou esse tempo, que é o tempo de Deus, eles vão sofrer o juízo, eles vão morrer. Eles vão sofrer o que tem que sofrer. Mas eu creio que é isso que o capítulo 12 fala. Por isso, para terminar, que nós realmente fizemos tanto hoje, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Fale da volta de Jesus. Toda oportunidade que você tiver para falar de Deus para essas pessoas e para orar, monte grupos de oração. Junte-se com outros irmãos que têm o mesmo foco, salvar a sua casa, salvar a sua família através da oração. Cada dia, orem por uma pessoa em particular, orem por todos, coloquem uma lista das pessoas que você sofre realmente desejando a salvação delas, junte 3, 4, 5, 10 irmãozinhos, coloque em atividade a intercessão, porque a oração do justo muito pode, meus amados, na sua eficácia, ela é eficaz, ela move o coração de Deus. A Bíblia fala que tudo que a gente pedir nos será dado, e a coisa que a gente pede hoje é salvação. E eu creio que esse é um pedido que Deus não vai poder dizer não para nós. Não sei como. Talvez eles vão sofrer muito. Eles precisam passar a grande tribulação. Talvez porque o orgulho, a carne é muito dura. E só assim Deus vai conseguir realmente ser entendido como deve ser entendido por essas pessoas. Mas o importante é que de modo algum eles sofrerão o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Amém? E assim, meus amados, eu gostaria de continuar aqui, né? Graças a Deus o cansaço mental me permitiu chegar ao final. Mas é o que eu tenho para dizer. Agora, nos próximos estudos, nós vamos entrar aqui no caso das bestas, né? Que são os eventos que vão estar acontecendo. E vamos lá, devagarzinho o Senhor vai trazendo para nós as coisas. A gente precisa ver as bestas, a gente precisa ver sobre as 2 testemunhas. Que, pelo que eu estou olhando por alto aqui, é só o que falta para a gente tentar terminar de entender os eventos da primeira metade da grande tribulação. Depois que a gente estuda esses 2 assuntos, a gente entra na segunda metade da grande tribulação, que aí já é uma outra conversa completamente diferente, tá bom? Amados, que o Senhor Jesus abençoe a todos, guarde a todos, encha a todos de muita força, de muita alegria, de muita perseverança, de muita sabedoria, para que nós possamos deixar uma grande descendência nessa terra, ainda que eles vão ser pisados, ainda que eles vão morrer, se for o caso, mas só a primeira morte, a segunda, de modo algum, eles vão passar por elas, e na eternidade a gente vai vê-los. Nós os veremos, com certeza, na eternidade, porque são nossa herança. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém? Amém?